Essa aqui é a pior parte do trajeto. Ó, muito perigoso cair. E agora é a rua. Diversas vezes eu atravesso essa parte aqui. Tem que contar com o senso e a boa vontade das pessoas. A ideia era começar o desafio Murphy. Começar hoje o desafio Murphy. Mas eu fui fazer a primeira prova 1.6 km e acabei descobrindo que estava fechado o parque. Tietê, Clube Atlético Tietê, Parque do Tietê, estava fechado, onde eu ia fazer a barra. Então, vamos voltar. E acabou por aí? Não. Ontem eu corri 8 km, hoje eu vou fechar com 10. Olha aí. Tô aqui. Vambora. Tô perto do CAV aqui, do aeroporto Campo de Marte. Nada acabou, vambora. Não deu pra fazer o desafio Murphy. Vamos fechar 10 km pra voltar. Até agora deu 1,5 km em 2 minutos. Só falta chegar nos 10. A parte legal e o mais legal de um esporte, de um desafio físico, é principalmente a resiliência. A resiliência. Eu saí planejando fazer um Murphy, mas cheguei lá, tava fechado. E tá tudo bem, cara. A gente vai fazer outra coisa. Quando você aprende a lidar com isso, os desafios que chegam, que saem do planejamento na nossa vida, são respondidos da mesma forma. Tudo bem, não deu assim. Deus nos dá força suficiente para reagir e tomar uma outra atitude ou uma outra postura, mas a gente não vai deixar de chegar e cumprir o propósito que devemos cumprir. Hoje eu vou continuar correndo, mesmo tendo planejado para fazer o Murphy, e a gente vai embora sim. Aeroporto Campo de Marte. Ah, Lucas, acabou a pista. Vamos pelo mato, não tem problema. Que coisa engraçada. Eu acabei de falar de resiliência, né? E tô aqui, ó, Campo de Marte, aeroporto Campo de Marte. Acabou de decolar um avião aqui do outro lado. Só que essa pista também vem para esse lado. Ela vem para cá e ela vai para lá. E aí, o que define a direção que o avião vai decolar e pousar, você sabe disso? É o vento. O vento, a força do vento precisa estar contrária à direção que ele vai decolar ou que ele vai pousar. Se ele está vindo nessa direção, o vento tem que estar vindo da direção contrária para poder ter sustentação na aeronave e conseguir pousar. E às vezes é assim que a gente tem que enfrentar os problemas. Eu falei de resiliência, é da mesma maneira. A gente tem que remar forte contra a correnteza para criar força nos nossos valores, princípios, e assim ter boas decisões. Assim como o avião lá, ele decola e pousa na direção contrária do vento para ter sustentação. Você precisa lutar contra o que você está enfrentando para poder se sustentar também de pé. É assim que funciona. É assim que a nossa vida é. E isso aqui, ó, correr fora do planejamento, sem pensar, simplesmente ir depois de meses e meses despreparado, enfrentando esse terreno aqui, ó,
enfrentando esse tipo de terreno, podia estar correndo ali, ó. Só que eu tô aqui. Por quê? Porque eu quero me desafiar. Essa tem que ser a nossa mentalidade. O fácil não deixa ninguém forte. E eu não tô falando de força física, mas de força mental. Lutar contra um vício, buscar Deus, também é difícil, também é trabalhoso, precisa de esforço, mas é o que vai te deixar mais forte e preparado. 2 km e 20. 2 km e 20. Ainda falta um pouco. E eu falei de avião, né? Olha aqui. Força aérea. Muito legal. Tá vendo, ó? Olha como já melhorou. Se eu não tivesse passado por aquele caminho, eu nunca ia chegar nesse. Ó. Três quilômetros. Eu acabei de passar ali, dei a volta e tô nesse caminho agora. Eu queria ter retornado quando batesse 5 km, mas tô retornando com 3.700, quase 800, para poder já tomando caminho. E lá na frente, da onde eu saí, eu vou ter que ir um pouco mais para bater 10 km. Olha só, é tão legal quando a gente começa a correr e chega um momento que a gente já não mais se preocupa em correr, a gente se preocupa em refletir, em observar as coisas. A gente começa a ter alguns insights, é legal. Eu gosto muito quando chega esse nível da corrida. E eu acabei de falar que eu tive que retornar porque eu saí depois de onde eu tinha planejado sair. Porque eu tinha planejado fazer o Murphy. Então eu vou ter que suprir depois desse caminho. Eu tenho que passar do meu ponto de chegada para bater 10 km. E às vezes quando a gente sai errado e começa as coisas, fazer alguma coisa do jeito errado, a gente tem que andar um pouco mais e passar depois para suprir essa falta, essa falha nossa no começo. Tudo é assim na vida, é a mesma coisa. São essas coisas que eu aprendo correndo. E agora deu 3.900. Tem chão ainda, tem chão. Uma coisa que eu aprendi correndo, ouvindo, né? Aprendendo sobre corrida, eu sentia muita dor no joelho e na canela, porque eu corria com a perna pra dentro assim, ó. Não exageradamente assim, ridícula, mas tinha um pouquinho do meu pé pra dentro. A gente acha que às vezes tem que andar, correr numa linha, né? Imagina a linha aqui, ó. A gente acha que a gente tem que correr assim, ó, na linha. Não é, você tem que andar normal, ó. Um pé ao lado do outro, não é um pé no mesmo caminho que o outro. E aí eu mudei essa postura na perna e parou. Parou não. Dói menos. A canela dói menos, principalmente o joelho dói menos. Outra coisa que eu aprendi também é a correr com a ponta do pé. Isso ajuda a amortecer. Então você acaba usando menos do seu calcanhar para, como diz, absorver o impacto. Você utiliza menos o calcanhar para absorver o impacto. Então você acaba melhorando. É só alinhar a ponta do pé, que melhora bastante. Vamos lá, 4 km, 4,10, 4,100, né, na verdade. De volta aqui no avião. Vou fechar agora daqui 3 metros, 5 quilômetros. Abriu aqui. Não vai dar os 3 metros, 4,98. Vou esperar.
Esperar não é parado. Esperar continua assim, ó. Por quê? Esperar é caminhar. Tem uma música muito antiga que fala: esperar é caminhar. Esperar não significa que você tá parado. Esperar significa que você já fez. Você tá trabalhando. Você tá descansando, esperando, mas continua sendo parte do caminho. Esperar é caminhar. A espera faz parte do processo, do caminho. Quando o Senhor te promete algo, te coloca em um lugar, às vezes você vai passar por momentos de espera. É normal, faz parte do caminho, faz parte do processo de Deus para nossa vida. 5 quilômetros, 5:100 já. Ó, ai, 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 muito bom. O barulho de São Paulo é diferente, né? Aeroporto. Tá decolando. Aeroporto, viatura, gente deitada no chão, cheiro, lugar bonito, lugar feio no mesmo espaço. É bem diferente. Como que eu consegui correr 10 quilômetros um dia, sendo que eu não corria nada? Eu nunca tinha corrido e nunca tinha treinado corrida antes do primeiro teste físico, teste de aptidão física do concurso da Polícia Militar. Eu nunca tinha corrido na minha vida e isso se tornou uma paixão pelos benefícios que eu descobri, mas não físico apenas, emagrecer, ter força, parte cardíaca, mas principalmente isso aqui, ó, mentalidade. Quando eu tô correndo eu consigo falar com Deus, eu consigo meditar, eu consigo tomar decisões importantes, tudo porque eu consegui definir um tempo de corrida que na verdade eu descanso. Isso aqui pra mim é um esforço físico, principalmente agora que faz meses que eu não volto a correr, mas chega um momento que é um descanso, é uma reflexão, se torna uma meditação, uma reflexão. As decisões da minha vida importantes, boa parte delas foi correndo sozinho, falando com Deus, meditando sobre aquilo e pensando, fazendo cálculos enquanto eu corro. Eu não sei por que acontece isso comigo. Deve ter uma explicação científica, alguma coisa do tipo, não sei. Mas é gostoso, para mim é prazeroso esse momento de corrida. A perna e o pulmão, de certa forma, já acostumou com isso, a ponto de me deixar despreocupado. Eu vou correr, eu sei para onde eu vou correr, eu só preciso continuar. E eu tenho esse benefício de poder pensar, refletir sobre algumas coisas, como eu estou fazendo agora. A minha decisão por gravar esse vídeo veio de todas as corridas que eu já fiz refletindo sobre algo. Eu sempre penso, nossa, isso pode ajudar alguém? Ou essa atitude de correr dessa forma, como reflexão, pode ajudar alguém? E como que eu consegui correr 10 quilômetros e ter esse nível de descanso, entre aspas, tá? Correndo 1, correndo 2, correndo 3. Como já falei, eu não tinha experiência nenhuma com corrida antes do teste de aptidão física. Eu fui correr sem saber correr. Eu corri 2.600 quando o máximo era 2.900. E eu passei no teste, mesmo com essa pontuação ruim. Eu passei. E aos poucos eu fui tendo mais contato com a corrida.
Mas o auge da corrida, na minha experiência de vida, veio correndo com um comandante que corria 8 quilômetros e eu não corria nada. Eu fui aprender com ele, eu fui aprender a correr com ele. Comecei a descobrir a longa distância, que é pequena para quem já corre maratonas, com ele. 8 quilômetros nós fazíamos, era difícil. Depois a conversa era tão interessante que eu não percebia a corrida. E aí foi difícil 5 quilômetros, foi difícil 3. Depois foi se tornando fácil. E o que me motivou e que me ajudou a correr, refletindo, é correr com ele, conversando sobre a vida, sobre experiências, sobre ocorrências, sobre tudo. Eu aprendi muito, uma época da minha vida que eu aprendi muito, principalmente a correr. Nós saímos de 8 km e fomos para 10, aumentamos o percurso juntos. Isso foi muito bom para mim, foi de um grande aprendizado. E aí eu aprendi que a corrida, ela não é só uma medida de tempo, de distância, ela é uma reflexão. Para mim ela é uma reflexão, é um tempo onde eu posso meditar, onde eu posso aprender sobre mais de mim, posso aprender sobre eu mesmo e tomar decisões corretas junto com Deus, falando com Deus. Eu descobri esse lado da corrida, eu alimento isso várias vezes aí na minha vida. É assim que você descobre como é que faz para correr, é assim que você faz. Tô cansado. É assim que você corre 10 km, correndo 1, correndo 2, correndo 3, aos pouquinhos. Senhores, eu falei esses dias no stories do Instagram, o mais difícil não é correr 10 km, correr 5, correr 20. O mais difícil não é começar a correr. Nossa, eu não tenho hábito. Eu iniciar um hábito. Senhores, eu tô sem o hábito de corrida. Eu corri ontem, depois de meses. Eu tô correndo hoje de novo, depois de meses. Cansado de ontem. O difícil não é começar a correr. O difícil é continuar correndo. É eu começar a correr 100 metros e continuar até os 10. É correr 1, cansar e continuar até 21. Esse é o mais difícil. Vamos atravessar. E aí você tem aí, ó, várias dificuldades. O trânsito é uma delas. Poderia correr no clube, tá fechado. Poderia correr no Parque da Luz. Não gosto de ficar andando em círculo. Prefiro fazer um circuito longo. E é isso. Aí. Mas é assim, correndo 1 quilômetro, 2, 3 e continuar sem se preocupar com distância, tempo, só correr. Naturalmente isso vai aumentando. E acima de tudo, levar a corrida não como um esporte apenas, um desafio físico, mas um desafio mental. De continuar correndo quando não aguenta mais, de continuar correndo quando o terreno tá ruim, de continuar correndo quando você não quer, de sair igual ontem correndo na chuva. É isso, é a diferença mental que isso gera pra gente. Acabou de passar um cara por mim e me zoou, correndo aqui, ó. Ele apontou, deu risada e gritou. Sabe o que é isso? Rugas de preocupação. Rugas! Esse aqui é o clube que eu ia correr. Mas não deu certo. Corri na rua mesmo. Vambora, tá acabando. 6.800.
7 quilômetros. E tá dando muita vontade de parar. Só que eu vou usar como desculpa a proximidade. Tá perto já aqui. Vou continuar correndo. É um hack. Vou continuar. Lembra que eu falei que eu ia ter que correr mais? No 7.600. Aqui era o meu destino, ó. Pra eu entrar aqui, eu vou ter que correr um pouco mais pra suprir esses 2 km e pouco. Eu tenho que ir pro Parque da Luz, que é um lugar que eu detesto correr. Oito quilômetros. Tô na Pinacoteca, atrás do Parque da Luz. Eu acho que por ter que ir ao Parque da Luz, isso me desmotivou bastante. A vontade é parar. Tô cansado, joelho doendo, a boca seca. Mas eu vou continuar. 2 quilômetros. Pelo menos uma coisa boa aconteceu, ó. Olha ali na frente. Aquilo na corrida, uma pessoa correndo também. A gente pode atribuir ele como coelho. Meu objetivo é ficar na cola dele. Provavelmente se eu passar ele, tá de fone. Provavelmente se eu passar ele vai tentar me acompanhar também. Se ele tiver essa mentalidade do coelho. Tô quase. Saiu. Tá tão perto. Ali que eu tinha que estar. Mas agora 8.400. Vou arregar, vou continuar. Uma coisa que me ajuda quando eu quero desistir de correr é pensar no lugar e nos objetivos que eu tenho, no lugar que eu quero estar um dia e as coisas que eu pedi para Deus, as coisas que eu pedi para o Senhor. Eu lembro disso e fico trazendo isso à memória, orando. Deus, me dá aquele lugar, me ajuda a enfrentar tal situação. Isso me ajuda a continuar correndo e também a colocar as coisas em ordem. Vou por aqui hoje. Poucas vezes eu vim por esse caminho aqui embaixo, mas eu acho que ele é mais longo, então eu vou por ele aqui. Voltei. Não sabia que ali era só a saída. Não tem um circuito, não é a continuação de um circuito. Só a saída do parque. Eu não quero sair. Vou continuar. 8.700. Eu vou por aqui, ó.
Vou por aqui, acho que aqui é o caminho da calçada que faz o circuito no parque. Eu sei que aqui no Parque da Luz tem uma academia feita de, acho que aqui, ó, feita de concreto, umas barras e tal, bem interessante. Passando aqui eu mostro ela. Aqui é a academia, ó. Tem um cara lá no fundo, lá, ó, levantando peso. Tem uma máquina de peso lá, ó. 9 quilômetros, 1h17. E eu fui fui muito lento dessa vez. Eu fazia em 59, 10 quilômetros, 1h06, 1h05 no máximo. Eu nem alcancei 10 quilômetros ainda, já tá 1h17. Tá dando o horário do meu almoço do trabalho. Eu vou ficar sem almoço se eu não correr. Então tem uma outra motivação. Preciso apertar o passo aqui. Vamos lá. E aí? Vamos fechar os 10 km. 9 e... bateria fraca. 9,99. 9.999. 10 km. 10 km. A sensação de parar depois de correr 10 km é estranha. Parece que você tá voando. Bom, 1h44. Provavelmente eu perdi o almoço. Não vou conseguir almoçar. Corri muito lento. 1h26, muito lento. Melhorar na próxima vez. Tem água aqui? Tem. Obrigado, senhores. Até a próxima.